Vou ler aqui um relato do Guilherme, depois eu vou partir de novo para os relatos anônimos, tá? Oi, Pérola, me chamo de Guilherme de Luca, tenho 17 anos e acho seu canal incrível. Te sigo há muito tempo. Uma vez, quando eu deveria ter uns 13 anos, fazendo uma viagem em família de carro, o trânsito estava horrível e não ia dar tempo de chegar em casa. Começou a chover muito e o trânsito, obviamente, ficou insuportável. Ficamos horas dentro do carro e andamos menos de 10 quilômetros na estrada. Ai, gente, já passei por isso, é horrível. Bom, o tempo foi passando, escureceu e fomos praticamente obrigados a parar no primeiro hotel que apareceu no caminho, já que meu pai não dirige de madrugada e minha mãe não tem carta. Pra quê, né? Meu Deus, eu imaginei aqueles filmes de série de terror. Ai, meu Deus. Entramos no hotel. De primeira vista, era um local simples, bem pousada, com poucos quartos e etc. Ficamos uns minutos esperando para sermos atendidos. Uma observação. Eu e minha mãe sempre fomos os sensitivos da família. Chegou uma senhora bem idosa mesmo, com um cachorrinho bem velho do lado, cego de um dos olhos. Eu e minha mãe nos encaramos e pegamos alguma coisa diferente no ar. Essa moça foi quem nos atendeu. O pagamento seria adiantado, mas ela disse que não tinha problemas em pagar na manhã, quando fôssemos sair de lá. Enfim, fomos até o quarto com ela e disse que a gente poderia ficar à vontade. Estávamos num lugar seguro, segundo ela. Ficamos no quarto, trocamos de roupas e fomos dormir. Meu pai e meu irmão estavam aliviados, eu e minha mãe com o na mão. Até aí tudo bem. Podia ser só uma coisa da nossa cabeça, aquela desculpa que todo macumbeiro dá. Exatamente. Dormimos bem até a madrugada. Bem, porque a descarga puxava sozinha e o box fazia uns barulhos. E eu ainda tive a sorte de ver um vulto passando na porta do banheiro. Eu não sei se vocês têm a mente tão criativa assim, mas pra mim, olha, um vulto. Quem ainda está pensando em tomar banho e dar descarga, isso não é bom sinal. Porque entidade de luz sabe que não tem mais essas necessidades. Será que vocês se entendem? Deu 3h30 da madrugada e um caminhão parou exatamente na frente pro nosso quarto, com os faróis super acesos, e acordou todo mundo. Obviamente ficamos acordados até a hora que ele saiu. Que mal educado, né? De manhã e o despertador tocou e fomos embora. Eu e minha mãe super apressados e o resto da família super na paz. Até perceberem que nós éramos os únicos no hotel inteiro, porque literalmente só tinha o nosso carro na garagem e só nós no café da manhã. Nessa hora, todo mundo entrou em desespero, querendo ir embora o mais rápido possível dali. Engoliram a comida e fomos pagar, como a senhora tinha dito. Por curiosidade, na hora que fomos pagar, meu pai perguntou dessa mulher. O homem que estava lá disse que ele trabalhava lá sozinho e que a única mulher que trabalhou lá era a falecida mulher dele. Ele a descreveu exatamente como nós tínhamos visto, em todas as características. Quando perguntamos do cachorro, o cara se assustou. Disse que ela tinha um cachorro que era muito companheiro dela. Eles morreram em dias muito próximos. Meu pai e meus irmãos ficaram brancos de medo. Eu e minha mãe nos olhamos com aquele olhar de... Sabia, eu estava certo. Mesmo assim, com muito medo, fomos embora dali o mais rápido possível e essa história ficou eternizada na família. Mano, eu fiquei literalmente sem comentários agora. Parece um relato que eu li lá no canal Perolando de terror. Eu preciso de uns minutos para me recompor. Nancy Salles. Boa tarde, me chamo Nancy e sou um bandista há uns anos, porém sigo no desenvolvimento. Tenho como guardião Exu Caveira, meu amigo, meu conselheiro, a quem devo a minha vida. Claro, Exu! Cerca de 7 meses atrás, estava vindo de São Paulo para Vitória de carro, onde moro com meu filho de 8 anos e meu marido, que é ateu e tem terror à religião, principalmente a qual eu pertenço, Umbanda. Sempre venho dormindo nas viagens. Nesse dia escureceu e fiquei acordada, pois meu marido não enxerga muito bem à noite. Então faço companhia a ele. Mas em certo momento percebi que estava tudo bem e resolvi tirar um cochilo, pois a viagem estava muito tranquila e a estrada estava boa. Então fechei os olhos e dormi.
e foi do nada que me deparei com o Caveira na minha frente. Ele estava com uma capa e capuz e fez o movimento de se tampar jogando a capa sobre ele. Tipo, oh! Rapaz! Eu só sei que eu dei um pulo e um grito. Ê, Caveira, Laro, Exu! Meu marido só arregalou os olhos e falou: tá doida? Eu tremendo falava: era ele estava aqui na minha frente, era osso puro, eu vi, ele olhou nos meus olhos. Óbvio que para o meu marido era loucura da minha mente. Claro, ele era teu, né, gente? Pois bem, nisso, eu falando que era ele, meu marido dirigindo, eu olho pra frente e acho estranho, pois vi 4 faróis ligados altos vindo na nossa direção. E pensei, rápido como pode? São 2 pistas, uma sendo ida onde estávamos e a outra era sentido vindo em nossa direção. Como poderia ter 4 faróis? Perguntei pro meu marido, você está vendo 4 faróis? E ele, não, você tá doida mesmo, só pode. Eu falei novamente, olha pra frente, como você não tá vendo? Diminui a velocidade. Por favor, tem 4 faróis na nossa direção e a pista é apenas de 2 sentidos. Juro por Deus, meu marido não tinha a mesma visão que eu via. Comecei a gritar, diminui, que é um carro fazendo ultrapassagem. E não tá conseguindo, eu só gritava muito, até que num despertar, ele caiu na real que tinha algo estranho, mas estávamos em alta velocidade. E eu via que 2 faróis era de um caminhão e os outros 2 eram de um carro pequeno que não estava conseguindo fazer a ultrapassagem do caminhão. Meu marido diminuiu a velocidade, porém outro carro não conseguiu fazer a ultrapassagem. E nossa sorte foi que nisso apareceu um trecho com acostamento e fui jogando o carro para o acostamento que conseguimos nos livrar deste acidente. Ele salvou a vida de vocês. Ele salvou a vida de vocês. Isso foi muito legal. Claro, e esse Exu Caveira. E a nossa sorte foi que nisso apareceu um trecho de acostamento. Foi jogando o carro no acostamento que conseguimos nos livrar desse acidente. Sim, foi Exu Caveira que me despertou, que me fez acordar, pois pelo meu marido estaríamos mortos, pois ele até hoje jura que não viu o carro, que não enxergou e que só viu quando estávamos bem próximos. Sou grata ao meu guardião por ter me ajudado. Sou grata pelo axé recebido. Caveira, Laro e Exu! Exu Imojubá. Adorei seu relato, amiga! Beijos, Nancy. Muito axé. Toca aqui. Laro e Exu. Amei. Ai. Anônimo, muito obrigada. Motumbá e axé pra você. Pode falar meu nome, não tem problema. Então, Cleiton. Beijos! Tenho 19 anos e já faz 5 anos que estou na religião. Um dia desses eu estava vendo um vídeo seu, que eram relatos de seguidores, e achei legal poder estar lhe enviando o meu relato também, falando sobre a minha experiência com espíritos e entidades. Tamo junto, amiga. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu sou médium da corrente faz 3 anos. Desses 5 anos na religião. E digamos que é muito difícil eu escutar e ver espíritos. Eu sinto muitas energias e sonho bastante. Sou um médium de sonhos, mas passei por 3 situações um tanto desconfortantes. Porém, que me deram experiência com relação a espíritos, sendo eles sofredores, obsessores e etc. Eu vou aqui contar 3 experiências que tive com esses espíritos. A primeira experiência foi quando eu estava indo dormir. Tinha sido um dia longo de trabalho e eu estava muito cansado, tão cansado a ponto de não fazer minhas orações antes de dormir. Tudo bem que isso não é desculpa para não rezar pelo menos um Pai Nosso, mas como também sou falho, acabei indo dormir. Com a minha mãe de santo eu aprendi que devemos tapar os espelhos do quarto caso eu tiver, quando vamos dormir, para que espíritos das dimensões dos espelhos não ultrapassem e venham ao nosso encontro para sugar nossas energias. Gente, será que eu tô sendo sugada energia a noite toda? Então, porque eu tenho espelho no meu quarto. Eu não sabia disso não. Quem sabia? Deixa aí nos comentários, você sabia disso do espelho? Adendo que isso eu aprendi com a minha mãe de santo no fundamento do terreiro onde frequento. E eu não tinha feito isso também. Fui dormir. No meio da noite acabei acordando um tanto diferente. Eu estava deitado de barriga para baixo com as costas para cima. Naquele momento eu senti um peso muito grande, quase me sufocando, pesando nas costas. E além desse peso e falta de ar, eu escutei um grunhido estranho, misturado com raiva e o som que um porco faz. Sim, bem estranho. Não imagina.
Foi então que naquele momento elevei meu pensamento a Deus e comecei a rezar o Pai Nosso. Nem precisei terminar a oração para aquela coisa sair de cima de mim. Foi muito estranho e ruim. Ainda bem que não passei mais por isso, pelo menos por essa experiência em específico. A minha segunda experiência não foi diretamente comigo. Na verdade, foi com a minha irmã. Porém, eu presenciei o que ela passou. Eu estava me preparando para dormir quando recebo uma ligação do meu cunhado dizendo que minha irmã tinha incorporado algo ruim junto a um amigo. Que eles estavam bebendo, se divertindo, escutando pagode. Quando a música em aleatório acabou, indo para um ponto de marinheiro. Marinheiro só. Eu não sou daqui, marinheiro, só eu não tenho amor, marinheiro, só eu sou da Bahia, de São Salvador. Então, minha irmã e esse amigo pediram para deixar a música e começaram a fazer coisas estranhas como se estivessem incorporados. Mas então, o amigo deles acabou desmaiando e minha irmã começou a ficar agressiva e pediu para que eu fosse ajudá-los com aquilo. No momento, a primeira coisa que me veio foi ligar para minha mãe de santo. Liguei para ela explicando todo o ocorrido e perguntei se ela podia ir até a casa da minha irmã me ajudar com isso, mas infelizmente ela não estava em São Paulo, na cidade em si. Então ela disse para eu me preparar levando uma espada de São Jorge de Guiné, folhas de boldo e que eu usasse as minhas guias de Exu e Pombagira. Então peguei um Uber e fui. Quando cheguei, eles estavam na cozinha. O amigo ainda desmaiado e minha irmã deitada no chão, ainda violenta. Primeiro, o Egum se passou pela minha irmã dizendo que estava tudo bem e fim. Então foi que naquele momento eu firmei os meus direitas e os meus esquerdas para que eles me protegessem. Comecei com as orações e tudo mais. Então levamos ela até um congá que meu cunhado tinha, pois ele e minha irmã são do candomblé. Hoje estão mais firmes pelo ocorrido, mas antes eram de veneta. Eu não sei se foi um erro de digitação ou se eu tô muito velha mesmo e eu não tô compreendendo a gíria, mas espero que seja uma coisa boa. O altar estava com as velas firmadas, só que minha irmã não queria passar pelo altar. Ela ficava incomodada. Então insistimos e seguimos passando pelo altar, mas no mesmo momento minha irmã virou a cabeça para não olhar para o congá. Então eu bruscamente virei a cabeça dela para o altar. Ela deu um grito e desmaiou. O amigo da minha irmã e do meu cunhado, que ainda continuava desmaiado, estava acompanhado por sua esposa. Antes de eu chegar ali, ele já tinha contado sua irmã que tinha um marido que era pai de santo. Pérola, eu agradeço muito por aquele pai de santo ter aparecido, porque eu não sabia ao certo o que fazer. Sei algumas coisas, orações e tudo mais, mas nunca passei por aquilo em questão de tentar tirar um egum de uma pessoa, inclusive de minha irmã. O pai de santo se preparou, colocou sua guia de Exu, tinha trazido um corote e uma pemba preta, e minha irmã acabou acordando ainda com o egum, mais nervoso do que nunca. E uma força, Pérola, que tinha que eu, meu cunhado e meu pai de santo segurar. Incrível isso. Gente, é uma força surreal que fica o espírito. Eu sei como é isso aí, é horrível. Então, depois de tentar conversar com o Egum, dizendo para ele que deixasse ela, ele iria ser levado para ser tratado nos hospitais, que ele podia começar a evoluir e tal. Mas ele não queria. Porém, ele tinha que sair da minha irmã. Então, foi nesse momento que o Exu do pai de santo veio, seu tranca-rua das almas. Claro, Exu! Depois de muito custo dele jogar corote na minha irmã para descarregar e tudo mais, de fazer as cruzes em pontos específicos com a pemba na minha irmã, com os pés, nas mãos, testas, enfim, o Egum conseguiu sair. Só sei que mesmo depois, quando eu voltei da desobsessão, tomei um banho de ervas para ajudar. Eu acabei acordando com o corpo todo dolorido no dia seguinte. Acabei nem conseguindo ir trabalhar. O Egum tinha me prensado contra a parede com a intenção de me machucar, mas aguentei firme. Enfim, hoje está tudo bem. Você sabe que isso é uma coisa que a gente passa demais? A pessoa tava com Egum, entende? E aí é complicado demais, Vieram pedir ajuda, sabiam que a gente tomava conta de ter, entendeu? E aí depois, um dia, se vocês quiserem, eu conto essa história. Tem que ver, assim, se não fica com problema aí de falar das pessoas, talvez tentar colocar um nome fictício em cada uma. Mas essa história chegou a ser até engraçada, apesar, né, de tudo. Mas depois a gente comenta, né, quem sabe.